Olá, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente vai agora partir para dimensionar o nosso sólido, colocando as cotas, então, tanto nas vistas ortográficas quanto na perspectiva isométrica. Então, só relembrando, a gente tem os desenhos colocados aqui já no Paper Space, no espaço do papel, em escala, né? A gente tem aqui as projeções ortográficas em escala 1 por 1, tamanho real mesmo, e a perspectiva isométrica em escala 1 por 2. Então agora a gente vai aprender como que a gente faz para colocar as cotas. Já aprendemos a colocar textos aqui no Paper Space, também vamos colocar então lá no Model Space também títulos aqui para os nossos desenhos com as escalas. Só alterando aqui como a gente resolveu colocar, não tá certo, indicada, tá ok, eu tava conferindo aqui a escala, mas está indicada porque nós vamos colocar as diferentes escalas em cada um. Então, vamos lá para o Model Space, mudo aqui de aba, né, volto aqui para o Model Space, e aí o nosso objetivo aqui então agora é trabalhar com textos e cotas em desenhos que vão ser impressos em escalas. Agora a situação muda um pouco porque eu devo me preocupar, né, com a altura que esses textos vão sair na hora da impressão. Isso segue regras, né, em relação ao BNT. Na verdade, a BNT nos diz que a gente não pode ter textos menores, né, que 1,8 milímetros, arredondando aí para 2 milímetros, que esses textos então seriam ilegíveis. Para a apresentação do projeto, a gente pode trabalhar com essa dimensão de 1,8, então arredondando aí para 2 milímetros, para as cotas. E os textos, né, como por exemplo o título aqui desse desenho e a escala, né, que a gente colocou como indicada, podem ser textos maiores, então. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui no nosso desenho é ter layers apropriados para esses textos, né? Então a primeira coisa que eu vou criar aqui, ó, no Layer Properties, em New Layer, é um texto para os títulos. Então eu vou colocar aqui texto, títulos. Que cor que eu vou colocar, né? Seguindo um raciocínio aí de cores, né, simbolizando espessuras, né? A gente vai trabalhar aqui com uma cor que vai ser mais grossa, apesar de que, como eu já comentei anteriormente, essa questão de espessura de linha para textos às vezes vai ter mais a ver com o estilo, né, da fonte do que com a própria espessura da linha. Mas então, para manter um certo padrão aí, eu vou colocar para o texto dos títulos a cor magenta, que seria o nosso 06, né? Qualquer coisa a gente altera isso aqui depois, se não ficar bom também. E estilo de linha, né? O line type contínuos mesmo. Mais um aqui, new layer para texto, escalas. Vai ser um texto menor, então a gente pode trabalhar com uma espessura de linha também menor, por exemplo 0,3, né? Para criar a diferenciação. E o estilo de linha também contínuos, mantém contínuos. Feito isso, né, criados os layers, a gente pode agora criar os textos aqui, né, para cada desenho. O que vai acontecer a partir de agora? Como eu estou trabalhando com desenhos que estão em escala, né, esses textos precisam seguir essas escalas. E o método que a gente vai usar é o de escalas anotativas, que é seguir aqui, ó, nessa parte de baixo, a gente tem aqui, ó, 1 por 1. Se eu clicar nessa seta aqui, vocês vão ver que a gente tem várias escalas. Eu só posso usar essas escalas porque o meu desenho foi feito em milímetros, né? Que foi uma prerrogativa inicial para desenhar. Se eu tivesse desenhado em centímetros ou metros ou até outras unidades, eu teria que customizar a minha escala anotativa. No caso aqui, como está em milímetros, eu posso usar essas escalas. Então, para as projeções ortográficas que vão ser impressas em 1 por 1, eu posso manter o que já está aqui. Quando eu for fazer os textos da perspectiva, eu vou ter que alterar a escala, não pode ser mais 1 por 1, tem que ser 1 por 2. Então, vou manter aí 1 por 1 para começar pelas projeções ortográficas.
Feito isso, né, além de definir a escala e o texto, que eu vou até colocar aqui já o texto corrente, né, o layer corrente, né, que é o texto títulos primeiro, né, eu posso então agora começar a criar meus textos. Para começar a criar meus textos, além da escala ser anotativa, o meu texto precisa ser anotativo também para ter uma correspondência com a escala. Como é que funciona isso? Nessa aba aqui, onde tem as anotações, eu tenho uma seta aqui onde tem outras configurações. Ó. Nesse espaço aqui é onde eu encontro, né? A configurações de textos, configurações de cotas de dimensionamento, configurações de especificações e configurações de tabela. Para o que a gente vai fazer agora, nós vamos alterar as configurações de texto. Então, o texto padrão aqui que veio é o standard. Eu não vou usar o standard, eu vou criar um texto anotativo para eu poder trabalhar junto com a escala. Para fazer isso, eu vou clicar nesse azinho aqui, ó. Na hora que eu clico, ele abre para mim uma caixa com configurações em relação ao texto. Se você observar, ó, aqui já tem um texto anotativo criado, mas isso aqui pode ter sido eu que fiz em outro exercício, alguma coisa assim. Eu vou até clicar em cima dele e deletar, porque normalmente ele não vem, né? Vai ficar, você não vai encontrar ele de cara. Então eu tenho que criar esse texto. Como é que eu crio? Eu venho aqui em New, coloco um nome, normalmente eu coloco anotativo para me fazer lembrar, né? Que é um texto anotativo. Agora, o que faz dele ser um texto anotativo não é levar o nome anotativo, mas sim ter essa caixa aqui marcada, ó. Então eu tenho que marcar, ó, não posso esquecer de marcar essa caixa. Essa caixa torna ele anotativo. Na hora que eu cliquei nessa caixa aqui, ó, observa que ele ganhou um símbolo de quê? Símbolo de anotação, que é o mesmo símbolo que você encontra aqui na parte das escalas anotativas, ó. Então observe, agora ele passou a ser anotativo. O que mais que eu vou alterar aqui? Eu posso alterar a fonte, né, a princípio. Os outros dados eu não vou alterar. Mas no nosso caso aqui, ó, a fonte que está é Arial. Arial é uma boa fonte para desenho técnico, porque ela é uma fonte limpa, ó, sem rebuscamento, né, sem muitos detalhes. Então, em desenho técnico, o ideal é que você use uma fonte assim, né, limpa, sem muita informação. Então, eu vou deixar essa fonte, né, se eu depois quiser trocar, eu posso vir aqui. Mas lembrando dessa, né, prerrogativa de nunca escolher uma fonte muito rebuscada. Não vou alterar a altura, porque eu quero alterar na hora de fazer. E os demais fatores eu não preciso alterar. Vou dar um Apply e um Close. Agora eu preciso conferir se ele está corrente. Ó. Eu volto aqui e vejo se ele entrou. Corrente é ele estar aqui, né? Não pode estar aqui assim, por exemplo, Standard, porque senão ele não está corrente. Se ele não tivesse aqui antes, eu teria que vir aqui e colocá-lo corrente. Só clicar em cima. Então, checklist para começar a fazer os textos. Escala anotativa ligada, o layer está correto e aqui nas anotações eu tenho o texto anotativo corrente. Posso começar a criar meus textos. Como a gente já viu a criação de textos em outra aula para fazer no Paper Space, não vou me deter muito a detalhes em relação a criar os textos propriamente, porque vocês já sabem. Então eu vou só falando aqui como que eu vou fazer, mas sem muita explicação de detalhes, tá? De configuração. Então eu venho aqui no asão, eu vou começar com o single, porque ele é mais prático, né? Já coloco a altura de uma vez, eu não vou alterar essa altura depois mesmo. Então eu venho aqui single, ele me pergunta se essa a escala anotativa mesmo que eu quero trabalhar, é isso mesmo, né? Se você não quiser ver essa caixa novamente, é só colocar aqui, né? Don't show, não mostrar novamente, né? E aí eu venho e clico mais ou menos por aqui, depois eu posso ajeitar essa posição, só para eu começar. O single, né, quando você clica ele já te pede a altura. O meu título vai ter 5 milímetros mesmo, é uma boa altura para título. Dou um OK com um Enter, dou de novo um novo Enter porque eu não quero rotacionar. E aí agora eu posso escrever, né? O que eu vou escrever? Eu vou escrever projeções ortográficas. Eu vou dar um título para o que eu fiz, tá? Vai depender do que você está fazendo, né? Por exemplo, o pessoal da mecânica vai dar o nome do sólido que está fazendo, né? Da peça específica, né? Cada um vai pôr um nome específico. Como é um exercício aqui
geral, né, para a maioria das engenharias, eu vou colocar projeções ortográficas. Clico fora, dou um ESC. Pronto, criei o texto. Agora eu quero criar o outro texto aqui, que é as escalas. Então eu vou trocar aqui, ó, texto escalas, o layer. Dou só uma olhadinha lá, tá ok, né? Continua aqui a escala ok também. Vou lá no single novamente, vou manter a ideia de fazer com o single. Clico aqui, a altura não é mais 5, a altura é 3, então eu digito 3, Enter. Não quero rotacionar, então eu dou um Enter. E agora eu escrevo aqui, escala 1 por 1. Pronto, clico fora, ESC. Posso vir aqui, né, tá um pouco distante, vou ajeitar um pouquinho mais próximo, ó, e deixo o título mais ou menos aqui. Depois eu vou ver se ele ficou muito apertando aqui as cotas, né, esse aqui provavelmente eu vou ter que acabar arredando um pouco, porque a gente vai colocar as cotas por aqui, né. Só que agora eu quero fazer esse mesmo procedimento para a perspectiva, só que a perspectiva ela não é escala 1 por 1, né, a gente combinou de imprimir ela na escala de 1 por 2, então eu vou alterar a escala notativa, ó. Alterei a escala notativa. Então, escala notativa alterada, o layer vai ser do título, né? Vou fazer o título agora, ó, então texto títulos, e tem que estar anotativo aqui. Então, agora, ó, a relação desse texto anotativo vai ser com a escala de 1 por 2. Eu venho aqui de novo no symbol, igual eu fiz antes, e agora eu clico aqui, a altura do título é 5, dou um Enter, 0 de rotação, e agora eu vou escrever aqui, ó, perspectiva. Ok, escrevi, clico fora, dou um ESC. Observe que ele ficou bem maior que o outro texto, né? Mas lembre que a escala é diferente, depois nós vamos olhar no Paper Space para você entender. Coloquei perspectiva, vou alterar para texto escalas, vou de novo lá no symbol, clico aqui, e agora eu vou à altura de 3, né? 0 de rotação, escala 1, qual que é essa escala? 1 por 2, né? A perspectiva é 1 por 2. O que eu quero que você observe agora? Ó, isso aqui, ó. Os desenhos no Model foram sempre desenhados em medidas reais. Porém, na hora de imprimir, eu decidi que um vai ser em 1 por 1 e o outro vai ser em 1 por 2. Decidida a escala, eu vou trabalhar os textos, né? Os meus textos, deixa eu só trazer um pouquinho esse texto aqui para cá, para ficar mais próximo ao outro, ó. Os meus textos, eles precisam ter uma relação com a escala. O que eu quero dizer? Eles têm que ficar com a altura adequada para aquela escala que vai ser impressa. Então, vamos lá para o Model ver o que aconteceu, porque aqui eles ficaram com alturas diferentes. Quando eu vou para o Model, aliás, para o Paper Space, que é o espaço papel, ou então o Layout, né? O que eu vou ver aqui, ó? Deixa eu aumentar essa viewport, né? Que tá... Ok, aumentei a viewport aqui. Se vocês observarem, isso aqui que é importante, ó. Observem que no Paper Space, ó, as alturas de texto são iguais. Isso que é importante, ó. Um bom desenho, um desenho com uma boa finalização, não fica variando o texto de acordo com a escala, tá? Todo o texto tem que ter a mesma altura, se for hierarquicamente a mesma coisa. São títulos, então precisam ter as mesmas alturas, ok? Então, isso aqui é muito importante para uma boa finalização de um desenho. Feito, então, ó, agora você entendeu a diferença, né? Como é que eu faço, então, os textos aqui no Model em relação às escalas. Eu vou trabalhar com a ideia das escalas anotativas, né? Então, é aqui que eu escolho a minha escala anotativa, tendo pré-definido ela lá no Paper Space, né? E não posso esquecer que para isso aqui funcionar, né, essa relação do texto com a escala, eu preciso então ter habilitado aqui o ícone, né, criar um texto que seja anotativo, e isso significa que ele ganhe esse símbolo, ok? Entendido isso, nosso próximo passo vai ser fazer então o dimensionamento na aula seguinte.